E essa união pode ser consciente ou inconsciente. Um ateu possui guias, possui mentores, possui protetores, mas ele continua sendo um ateu. E o movimento de energia que passa por ele é tão grande quanto a de um médium consciente. O que muda entre um e o outro? O conhecimento. Então, a gente pode entender, por exemplo, uma passagem evangélica que diz assim: a verdade virá e a verdade vos libertará. A verdade é conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, a gente desenvolve. Mas é engraçado que num trabalho de desobsessão, uma vez, nós estávamos ali trabalhando e tinha um espírito que não é simplesmente incorpora no médium, o orientador vai ali dar 5, 6 palavras, o espírito aceita a luz e acabou a obsessão. Não, não é assim. Leva meses. Às vezes, anos de conversa com aquele espírito. Citando, por exemplo, inúmeros médios famosos, como o próprio Divaldo, tem a história do Máscara de Ferro, 30 anos de perseguição constante sobre ele. Mas bem, mas não é para assustar vocês, é só para dizer que não é assim de estalar os dedos e saiu. Por exemplo, a gente vê em algumas literaturas espiritualistas, o espírito chegou lá, ele estalou os dedos e as portas se abriram. Não, isso é um pouco anímico do médium. Ele gostaria que fosse assim. Não é, existe todo um cuidado e um respeito muito grande nisso. Então, quando eu estou ali nesse movimento, conversando com o espírito chegou lá e de conversa, por exemplo, toda vez que tentava entrar numa conversa evangelizada, ele sabia mais de evangelho do que o orientador. E, inclusive, ele dizia qual a edição, qual o volume, qual o capítulo que estava. Do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do livro dos... qualquer obra. Então, os perseguidores conheciam muito bem a literatura. Então, não era com o conhecimento que se trabalharia com o espírito. Aí que se descobriu que ele era um padre. A última existência dele, ele era um padre. E aí vem um espírito extremamente esclarecido e passa mediunicamente dizendo: então você diga a ele que por muitos anos Jesus esteve com ele e está até hoje. Mas ele nunca esteve com essa entidade. Então, o limite e um ponto importantíssimo para compreender a mediunidade não é o que nós sabemos, é o que nós fazemos com a mediunidade. É o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Por exemplo, quantas pessoas aqui já leram pelo menos 5 livros sobre espiritualidade? Todo mundo, né? Esses livros podem ser só conhecimento ou esses livros podem mudar a vida de vocês. A escolha é você que faz. Se você pegar esse livro e colocar ele em prática, essas informações elas ampliam a tua capacidade de consciência. Então ela faz um desenvolvimento anímico completo para um desenvolvimento espiritual. Você puxa um conhecimento e coloca em ação. Aí que a gente entende, talvez, do sânscrito karma, que significa ação. E se alguém me perguntasse o que é mediunidade, eu diria: mediunidade é movimento. Claro que nós sabemos que é intermediário, que precisa, mas a mediunidade ela só tem significado se ela está em movimento. Me perguntaram na live, foi ontem ou quarta-feira, né? Ontem, quinta-feira, qual era a cor da minha aura? Você pode dizer a cor da minha aura? E eu disse: não, eu estou online, eu estou sentado na minha casa, na minha cadeira, não sei, criatura, onde você mora, nunca te vi, não tenho a menor... Por quê? Mediunidade não é ver espírito. Não é saber que tem um aqui e outro ali. Não é mediunidade. Isso não é mediunidade. Mediunidade é eu entender como uma ferramenta como que isso modifica a minha vida. Então, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa ali e ela tem um problema de saúde. E chega os benfeitores espirituais e dizem: nós precisamos drenar aquela energia. Mas aquela visão toda não é para a pessoa, é para mim. Para que eu compreenda o que está sendo feito,
ou mudou a pressão espiritual ao meu redor. A primeira coisa que a gente tende a fazer é, nossa, eu sabia que hoje ia ser um dia difícil. E aí a gente transforma o dia numa dificuldade. Porque nós temos a tendência de olhar tudo negativamente. Tudo. Fala em mediunidade, um fardo. Fala de espiritualidade. Vocês aqui no Ocidente vai ouvir muito. Todo mundo vai ter que passar pelo seu calvário. Se Jesus passou, imagina eu. Então a gente fica imaginando lá todos os pontos onde a cruz cai, onde a cruz levanta, onde a coroa vai. A gente fica imaginando isso e a gente fica colocando na nossa vida exatamente esses momentos. O momento em que algo ruim vai chegar até mim. Eu já cheguei a escutar mediunicamente, assim, e isso eu também já falei muitas vezes. Nossa, tá tão calmo tudo que tá estranho. Eu já falei, claro que eu falei. Eu reconheço que eu fazia isso. Um outro ponto que eu fazia, né? E medo. Eu tinha medo da espiritualidade, acho que eu tenho um pouquinho ainda. Então, quando vinha espírito muito feio, né? Eu tapava. Cobertor. Estou me entregando, Wagner. Né? Tapava com um cobertor. E aí eles diziam, não adianta, tu continua me vendo. E eu dizia para eles, mas deixa eu mentir para mim, pelo menos. Então eu mentia porque eu não enxergava. Porque a gente precisa compreender exatamente isso. Eu gosto de citar muito Kardec, porque Kardec foi um divisor de águas para mim. No momento em que eu deixei o ato do extermínio da vida para conhecer a espiritualidade. Então, Kardec, eu tenho uma relação muito linda com a doutrina dos espíritos, né? Por mais que ninguém me considere espírita, e está tudo certo, está tudo bem. Mas tem uma frase que ele diz assim, que a gente não pode esquecer jamais que nós somos seres encarnados vivendo uma experiência espiritual. E não seres... nós somos seres desencarnados vivendo uma experiência terrena. E não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Quando nós temos essa consciência absoluta em tudo que eu for fazer na vida, então a minha vida começa a ter sentido. Então, vai lá no seu trabalho. Né? Você não está mais numa reunião mediúnica, você não está mais num trabalho, você está lá no seu trabalho. No escritório, na agência, na empresa, na firma, em qualquer lugar que você está lá. O que aquele trabalho traz de acréscimo para você? Muita coisa. Porque tem muitas pessoas ao teu redor. Há muito contato de energia. E tudo vibra energia. Por exemplo, aqui, quantas pessoas já passaram por esse espaço deixando informação? Essas energias vibram. Cria-se uma egrégora em cima disso e essas energias ficam. Então, quando a gente vem absorver, a gente absorve também essas energias que ficam armazenadas no nosso campo.